Meus irmãos, saudações de paz, amém? Aqui quem vos fala mais uma vez é o seu irmão em Cristo Jesus, pastor Fernando Silva, já aqui em Morrinhos, aqui no morro do Monte Catar. O motivo é de muita alegria estar aqui neste monte, Jesus ele é fiel. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no seu versículo 7 em diante. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar no mesmo instante, e os pés e tornozelos se firmaram. Atos dos Apóstolos também pode ser considerado, chamado como Atos do Espírito Santo. A maior ação implantada aqui em Atos é a ação do Espírito Santo. A primeira ação implantada em Atos é agora no capítulo 2. No capítulo 1 do livro de Atos, nós entendemos que Pedro e João não estavam totalmente convertidos, não estavam totalmente preparados, mas no capítulo 2 do livro de Atos diz o texto que Pedro e João estão indo para o templo, lugar aonde os discípulos se ajuntavam para poder buscar a Deus, para adorar a Deus. Só que eu entendo que Jesus, antes de crucificar missionário Pedro, Jesus antes de ter sido crucificado, Jesus agora chama Pedro e lança uma promessa sobre a vida de Pedro, dizendo: Pedro, está vendo esta pedra? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Observe que Pedro no original significa pedra. Cristo estava dizendo: Pedro, você pode ser até duro. Tá vendo esta pedra, Pedro? É sobre ela que eu edificarei a minha igreja. Está vendo esta pedra? Esta pedra é você, Pedro. Mas é através de você, que é duro, perante a sociedade não vale nada. Mas é sobre você que eu edificarei a minha igreja. Só que observe, missionário, que logo após Jesus lançar a promessa sobre a vida de Pedro, Pedro vai negar Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Pastor, Cristo acaba de lançar uma promessa sobre a vida de Pedro. E Pedro agora erra. Pedro agora peca. Pastor, por que Cristo não voltou atrás de sua palavra? Por que quando Pedro erra, Cristo não anulou a promessa que Cristo fez sobre a vida de Pedro? Escute, sabe o que Deus acaba de me dizer? O homem volta atrás da sua palavra. A mulher volta atrás de sua palavra. Glória. A tia volta atrás de sua palavra. Bolsonaro volta atrás de sua palavra. Lula volta atrás de sua palavra. Mas aquele que se chama Jesus de Nazaré, se ele prometeu, está prometido. Passarão céus e terra, mas a palavra dele não passa. Aleluia, Jesus. Observe, Pedro agora está em Atos capítulo 1, despreparado. Capítulo 2, primeira ação do Espírito Santo, aonde Pedro e João estão indo para o templo, porque quer receber milagre, vai para o templo, vai para o cenáculo. Cenáculo é templo, lugar de adoração. Agora diz o texto que eles oram, e quando eles oram uma oração incessante, oram sem parar, porque para receber de Deus a oração não é pouca, é oração incessante, sem cessar. Agora diz o texto que eles estão orando e de repente vem um vento,
veemente, impetuoso, e línguas como de fogo foram repartidas, e todos ficam cheios do Espírito Santo. Pedro entrou no cenáculo vazio. Pedro entrou no cenáculo despreparado. Só que agora Pedro vai sair do cenáculo quando eu vou na casa de Deus. Quando eu vou na igreja, no cenáculo, com propósito, eu saio diferente. Eu saio mudado. Oh, glória, Primeira Jesus. ação do Espírito Santo é a ação a qual eles são revestidos. Porque quando tem propósito, o Espírito Santo interage comigo. Agora, Aleluia, no capítulo 3, é a segunda ação. Antes da preparação, Deus não usa. Mas depois da preparação, Deus começa a usar. Capítulo 3, para concluir, está agora um coxo na porta do templo. Coxo sem movimento, com os tornozelos travados, a qual vivia de esmola. De repente, diz o texto que Pedro e João, missionário, estão Aleluia, indo para Jesus. o templo, na hora 9ª, terceira hora do dia. E quando eles estão indo, diz o texto que o paralítico avista-os. E quando o paralítico, o coxo, avista-os, o coxo já vai ver algo diferente. Porque homem de Deus Oh, glória. tem que ser diferente. Aleluia. Porque homem de Deus tem que andar como homem de Deus. Aleluia, Homem de Jesus. Deus não Glória. anda como adúltero. Homem de Deus tem postura de homem de Deus. Homem de Deus, quando alguém olhar de longe, tem que ver a presença de Deus sobre a vida dele. E o paralítico coxo já vê algo diferente. Eu imagino, conjecturo, que agora o coxo vai dizer: agora eu vou receber uma boa esmola. Porque aqueles lá são diferentes. Aqueles têm presença de Deus. As pessoas de fora têm que ver diferença em homem de Deus. Aleluia, Homem de Jesus. Deus tem que ter característica de homem de Deus. Oh, Homem de glória, Deus não anda com calça apertada. Homem de Deus anda com a presença. Homem de Deus vive a palavra. Oh, glória, E o Jesus. coxo vai achar que vai receber algo bom. Só que quando Pedro e João se aproximam, Pedro e João vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo que é melhor que ouro e prata. E diz Pedro e João: quer o que eu tenho? Não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro e João estavam oferecendo para ele Cristo, porque só Cristo poderia mudar a história dele. E agora Aleluia, diz o Jesus. texto que Pedro e João pegam-o pela mão direita. Mão direita, missionário, significa algo novo. Porque a mulher, quando fica noiva, coloca a aliança na mão de... Eita. O profeta, quando vai profetizar, levanta a mão de... Eita. Sabe o que Pedro e João estavam dizendo? Ei, dá a tua mão direita aqui, porque é algo novo Deus tem para a tua vida. Oh, E glória, logo os Jesus. tornozelos daquele homem se afirmou. Por quê? Porque, oh glória, porque Pedro e João estava cheio. Porque Pedro e João carregava a presença. Porque Aleluia, Pedro e Jesus. João não dava errado. Porque Pedro e João era homem de Deus. Porque o homem de Deus, quando profetiza, quando determina, algo acontece. Nesta Verdade, noite, Deus. que Deus Aleluia. nos abençoe e seja homem e mulher de Deus. Tenha a presença de Deus, carregue Deus, e o milagre na vida daqueles que estão de fora, necessitado, vai acontecer, e assim o Espírito Santo de Deus interage com você. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço do seu irmão em Cristo Jesus, pastor Fernando Silva. Amém.